laço é desfeito, não chega em sua porta. Eu no Mulheres de Fé de hoje recebo mais uma bênção. Né? Todas as irmãs que vêm aqui são abençoadas, são mulheres de fé, mulheres de oração. E hoje, claro, não é diferente. Eu recebo a nossa querida Denise. Denise não. Cristina Deserto. Eu estou com o dedo na cabeça. Pode ser, minha amada. Cristina Deserto. Esse nome é difícil, hein? Difícil. Deserto, né? Oh, quem quer, quem quer. Mas é diferente, muito bonita, muito feliz. Amém. Deus te abençoe. Irmã, então, aqui vocês já conhecem o que o Espírito Santo colocar no seu coração. Pode ser uma palavra, um versículo, um testemunho. Geralmente as pessoas trazem testemunho para edificar os irmãos que estão nos acompanhando aí pela TV, pela internet. Mas a gente deixa o Espírito Santo fluir. Deixa Deus te usar. Amém, amém, amém. Para mim é um prazer estar aqui, né, nas Mulheres de Fé. Né, para mim é um prazer estar aqui, contar um pouco o que Deus fez na minha vida, o que Deus fez na minha casa, o milagre, né, que o Senhor nos deu em 2021. Glória a Deus, fica à vontade. Em 2021, né, o meu esposo ele foi acometido de Covid, né, no finalzinho de maio de 2021, né, ele começou a passar mal, e aí 2 dias depois eu também comecei a passar mal, né. E só que o estado dele foi piorando muito rápido, né? E aí, quando foi no dia 29, nós fomos ao hospital, né? Para fazer o teste. E ali foi constatado que foi realmente positivo para a Covid, tanto para mim como para ele, né? E aí, o médico tinha pedido para a gente voltar na segunda-feira, né? No dia 2 de junho. E aí, nós voltamos lá na segunda-feira, no dia 2 de junho. E chegamos lá, o médico pediu, né, um exame no pulmão do meu esposo, e ali ele já estava com 50% do pulmão tomado. E aí o médico virou para mim e falou assim, olha, a gente vai ter que internar ele, porque já está 50%, né? E o médico falou, você quer falar ou você quer que eu fale? Eu falei, não, pode deixar, eu falo com ele. E aí eu fui e falei com ele, né, que ele tem que ficar internado. E ali começou uma guerra muito grande naquele dia ali, né? E o primeiro, assim, agir de Deus que eu vi foi porque eu também estava com Covid, né? Mas eu estava com sintomas leves, né? E aí eu falei que eu queria ficar com ele e a menina falou assim, não, mas você não pode ficar com ele. Aí eu vi a mão de Deus ali de uma forma assim tão especial que a menina disse que eu não podia ficar com ele. Aí depois ela parou assim, não, peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu falei, tá bom. E ela foi lá, olhou, ela falou assim, olha, você pode ficar com ele sim, mas você não vai poder sair. Eu falei, tudo bem, não tem problema não. E ali fiquei com ele ali, foram 2 dias só que eu fiquei com ele ali, e foram os 2 dias assim, muito difícil, né? Muito difícil, porque aí ele começou a ficar muito ruim, né? Dos 50%, passou para 80%. Meu Deus, quase pulmão todo. Quase pulmão todo, né? E ali eu vi a mão de Deus mais uma vez agindo. Foram 2 noites que eu passei ali com ele dentro do quarto, muito choro mesmo, porque ele não conseguia dormir, né, devido ao mal-estar que ele estava, né, e ali à noite, antes dele ir para o CTI, eu só chorava e orava, pedindo para o Senhor trabalhar ali, né, e no dia 2, ele foi para o CTI, e a menina que foi fazer fisioterapia nele, falou para mim, né, que ele não estava bem, né, e que ela ela saiu de lá e foi avisar os médicos do CTI. E aí vieram muito correndo, e ali ele já estava tendo uma insuficiência respiratória. E eu acompanhando aquilo tudo, né, vendo aí os desesperos dos médicos, os enfermeiros ali, tentando, né, normalizar ele, que ele não estava bem. E ele foi levado lá para baixo, né, para ser preparado, para ser entubado, para ser levado para o CTI. Eu acompanhei ele até lá embaixo, depois eu não pude mais acompanhar. E aí a enfermeira falou comigo assim, vai até o CTI que o médico vai conversar contigo. Eu falei, tudo bem. E eu fui lá, o médico falou assim, olha, o seu esposo está num estado muito grave. Ele está mais de 80% com o pulmão tomado de Covid. E eu falei assim, tudo bem, doutor. E eu saí de lá louvando o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu saí de lá cantando, eu saí no corredor cantando. Você lembra qual louvor? Lembro. Quer falar um Lembro, preciso de uma bênção, não vou desistir. Oh, sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Oh, que linda, aleluia. E aí eu saí do hospital assim, cantando aquele louvor.
E aí fui pro quarto, peguei as coisas, né, minha e dele que estava lá. E aí Deus é muito maravilhoso, enviou uma amiga para estar lá me levando para casa. E eu vi muita mão de Deus porque não tinha vaga no CTI. E só tinha uma vaga que depois a fisioterapeuta falou comigo. Né? Falou assim, só tinha uma vaga no CTI que era para um rapaz que estava pronto para ir para o CTI. Mas eu fui lá, conversei e falei que o estado do seu esposo estava pior do que esse rapaz. Então eles botaram o seu esposo. Né? Então ali eu vi mais uma vez a mão do Senhor, que estava no auge da Covid, então os CTIs estavam lotados, né? Bem. Então eu vi ali a mão do Senhor mais uma vez, né? E aí eu fui para casa, né, com essa minha amiga que foi lá me buscar. E eu cheguei em casa muito assim, cansada, fisicamente, mentalmente, até porque eu não estava com Covid, né? E eu cheguei em casa, né, os meus filhos muito tristes, quando eles ficaram sabendo que o pai dele tinha sido entubado. E ali eu me joguei no meu quarto. Eu cheguei, me joguei no meu quarto completamente, joguei no chão. E eu comecei ali a chorar. Eu estava cansada. Eu falei, Jesus, que isso, Senhor? Como assim, né? Mas aí, o meu filho entrou dentro do quarto e falou assim, mãe, nós vamos orar. Eu não vou parar de orar até meu pai sair daquele hospital. Eu falei, amém, meu filho. E a minha filha também. Minha filha falou assim, entrou no quarto e falou assim, mãe, fica tranquila que meu pai vai ficar bem. Glória a Deus. E aí, irmã, era como se uma mão viesse e me levantasse daquele chão. E falava assim para mim, luta. Você vai levantar, daí você vai lutar pela vida do teu esposo. Aleluia. E ali foi quando eu comecei, né? A lutar, a orar. Não tinha hora, não tinha momento. E foi naquela noite que o Senhor me deu uma palavra, né? Que às vezes a gente acha que a gente tem intimidade com o Senhor. Mas é nessas horas que a gente vê realmente a intimidade que a gente precisa ter com Ele. É necessário a gente passar por certos processos. Infelizmente, a gente só busca quando está muito estreito. Quando está tranquilo, a gente ora, mas aquela oração mais light. Isso, não é igual, né? Quando a gente necessita. É verdade. Né? E aí o senhor naquela noite falou comigo, entra no teu quarto, fecha tua porta. Glória a Deus. E foi assim que eu comecei. Que a gente já sabe, está lá em Mateus 6,6. Está lá em Mateus. A gente já sabe, mas quando estreita que a gente vai. Que aí que a gente vai, botar né? Em prática. Botar em prática. E ali a médica falou comigo assim, você quer ver ele à noite, né? Eu falei, quero. Porque só podia por vídeo chamada, né? E aí, quando foi volta de mais 9 horas da noite, eles fizeram uma videochamada mostrando ele, né? Ele estava todo entubado, todo... Meu Deus. Todo entubado. Tava assim, eu falei, Jesus. Eu falei, meu Deus. Assusta. Falei, Senhor, só Tu. Eu não posso fazer, mas o Senhor pode fazer. E naquele dia ali começou muita oração, muita busca mesmo, né, entre mim, minha filha, meu filho, a minha mãe que foi para lá para ficar comigo, né, ela ficou lá um bom tempo comigo, me ajudando, né, na parte espiritual muito. E ali foram os 15 dias bem difíceis, que foram 15 dias entubado que ele ficou. Meu Deus. E os boletinhos só vinham assim, delicado, delicado, delicado. Eu falei, Senhor, põe as tuas mãos, Senhor, põe as tuas mãos, vai tocando no pulmão dele. Quem trabalha no hospital sabe o que significa delicado. Os amigos que trabalham na área de saúde sabem muito bem esse delicado que significa. Muito, né? E eles não falam, eles só dão ali, né, um parecerzinho, mas o real mesmo, muita coisa eles não falam, né? E todo dia eu recebi um boletim, uma videochamada. E eu, assim, fui a muitos irmãos pedir ajuda em oração. Foi uma corrente que foi feita de oração para a vida dele, né? Tanto da igreja, como muito. Eu saí assim, eu falei, Senhor, eu vou pedindo ajuda em oração, né? Sim. Mas eu sabia que também dependia muito de mim, de eu estar ali buscando ao Senhor pela vida dele, né? E eu comecei uma campanha na minha casa, toda noite, era eu, minha filha, meu filho, a minha mãe, e um amigo da gente, da igreja, que ajudou muita gente em oração ali, né? Fora a igreja do Independência também, que ajudou muito em oração, né? Sempre procurando saber como é que ele estava, como é que eu estava. Então eu vi muita mão do Senhor trabalhando, né? E eu confesso a você que teve alguns boletins que foi bem difícil, mas eu via muita mão do Senhor,
né? Porque teve várias E intercorrências. o conforto que ele vai trazendo, né? É muito grande. Porque quem não tem Jesus passar por uma situação dessa é complicadíssimo. É muito né? complicado. O conforto, né? E eu passei por uma situação que eu só contei depois, até para minha mãe eu contei depois, né? Era como se assim, eu sentia uma tristeza muito grande dentro de mim. Eu sabia que era a depressão querendo entrar dentro de mim. É. Mas aí, toda vez quando vinha aquele sentimento, o Senhor falava assim para mim, dobra o seu joelho e vai orar. Então eu não tinha momento para falar com o Senhor. Quando eu sentia que havia aquele desconforto, né, aquela ansiedade, aquele mal-estar, eu ia para o meu quarto, não tinha horário, eu ia para o meu quarto, dobrava meu joelho e falei, Senhor, Tu me conhece, e eu confio na Tua palavra, eu confio em Ti. Né? E ali aquele mal-estar ia saindo. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, mas não permite que eu fique com essa tristeza dentro de mim. E aí teve um boletim que mandaram para mim e falando que o rins deles não estava bem, né? Eu tenho todos os boletins guardados até hoje, né? E ali falava que o rins dele não estava bem, que ele precisava ser analisado, né, por um neuro, não sei o que. Eu falei, tudo bem. E aí eu entrei em oração. Eu falei, Senhor, Tu és poderoso, Tu continua o mesmo, Tu não mudou. O ser humano mudou, mas o Senhor continua mesmo. O mesmo milagre que o Senhor fez no seu tempo, eu sei que o Senhor continua fazendo no tempo de hoje. Né? E ali nós fomos orando, entramos ali na oração ali à noite, em próprio, que o Senhor viesse tocar no rins dele, né? E aí foi, irmã, no dia seguinte, a gente fica naquela aflição, né? Durante a noite, para chegar no dia seguinte, a gente não sabe o que está acontecendo, né? E por volta de meio-dia, 1h que eles começavam a enviar o boletim. E aí quando foi 1h pouca da tarde, eles enviaram o boletim, falando que o rins dele não tinha dado mais problema. Então ali eu vi o cuidado do Senhor, né? Todo instante o Senhor cuidando dele, né? Tinha que passar por esse processo. Ele de vocês, né? Te confortando, te dando Muito. refrigério para passar por isso tudo. Muito. Tuas filhas que Meus filhos. forte muito. ali, né? Como você disse, a sua filha falou, mãe, ele vai ficar bem. Foi, então. minha filha falou. Meu filho falou que não ia parar de orar. Glória Enquanto a não visse o Deus. pai dele saindo de lá, daquele CTI, né? E foram 15 dias, bem difícil mesmo. Cada dia era um boletim diferente, né? Mas nós fomos orando ao Senhor, pedindo ao Senhor para cuidar, né? Para cuidar dele. E Deus, Ele é tão maravilhoso, que Ele é tão maravilhoso, que um irmão lá do Rio, da igreja da minha mãe, falou para minha mãe, falou, Dona Rosemary, Deus me mostrava algo, que como se a sua filha, ele nem sabia como é que eu estava vendo o meu esposo, né? Era como se a Cris estivesse vendo o Felipe através de um vidro, e ele estava todo entubado, só que tinha uma mão sobre a vida dele estendida ali naquele lugar. E aí a minha mãe falou para esse irmão, irmão, realmente ela vê ele por uma videochamada, um vidro, né? Sim. E realmente eu via ele através de um vidro no começo, né? Eles não entravam dentro do quarto, mostrava através do vidro, né? Então ali eu vi o cuidado do Senhor na vida dele, na minha casa, né? Em todo ali o processo desses 15 dias foi bem difícil, mas eu vi a mão do Senhor em cada detalhe. Em cada detalhe eu vi a mão do Senhor. E aí, uns 13 dias após o entubamento, foram tentar tirar ele, né, da sedação, e aí o organismo dele não reagiu bem, e aí voltaram de novo com toda a sedação, a oxigenação dele não estava boa, estava ruim, e voltaram de novo com toda a sedação, com o neurobloqueador, né, e aí foi assim, eu falei, Senhor, Tu já me mostrou um pouquinho do Teu milagre, então eu quero ver o milagre completo, né, e aí 2 dias depois foram tentar de novo, e aí conseguiram tirar ele, né, da sedação, foram tirando, que é tudo feito um processo, né, muito devagar, né. E aí naquela videochamada, foi a videochamada mais assim, mais linda que fizeram pra mim, né. Que quando fizeram a videochamada, o psicólogo falou assim, hoje nós vamos ter uma videochamada diferente. Eu falei, é diferente. Eu falei, tudo bem. Aí ela tava dentro do CTI, dentro do quarto, né, que são os quartinhos. E ali eu vi, ele estava de olho aberto, mas ainda estava entubado, de olho aberto, né? E eu falei, Senhor, como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso, né? E aí eu virei para ele, né, através da vídeo, falei assim, amor, você está me reconhecendo? Você sabe quem eu sou?
Se você souber quem eu sou, pisca o olho. Aquela coisa que a gente vê muito, né? É. Eu falei, eu vou fazer, porque ele não podia responder, né? Ele não estava entubado ainda. E aí ele piscou o olho para mim. Eu falei, Senhor, tu és maravilhoso. Tu és lindo, Pai. Tu és lindo pelo teu cuidado, né? E aí no dia seguinte foi, né? Ele já estava sem o tubo. Só estava para comer, né? Sonda alimentar ele ainda estava, né? E ali, aos poucos, ele foi, né? Sem saber do que tinha acontecido com ele. Ele não sabia que ele estava ali no CTI por causa do Covid. Noção, né? E eles não contam. Eles não contam também, né? Para não deixar o paciente nervoso, aquilo tudo. E eles na videochamada me perguntavam o que aconteceu comigo, né? Eu falei, não, amor, você é um vencedor. Você é um vencedor. Porque não podia contar, né? Senão a pessoa fica desesperada, saber que está com quase 100% do pulmão tomado. Pois é. E aí eu falei, não, amor, tu já é um vencedor, tu é um vencedor, amor. E aí foi, aí ele ficou ali no CTI 20 e poucos dias, no CTI, né? E aí quando estava prestes para ter alta pro quarto, ele pegou uma infecção, né? Eu falei, Jesus amado, ele pegou uma infecção e houve troca de antibióticos que não estava fazendo efeito antibiótico. Eu falei, Senhor, põe a tua mão ali. Eu falei, Senhor, põe a tua mão ali, né? E aí me ligaram, 22 dias depois, mais ou menos, fizeram uma ligação para mim e falaram assim, ele hoje vai estar indo pro quarto. Nossa, para mim foi assim, sabe? Foi assim, eu falei, Senhor, tu és maravilhoso, tu és lindo, Pai. E aí eu corri pro hospital, né? Porque tinha que ir até o CTI para ver ele saindo do CTI até o quarto. E, irmã, quando eu vi meu marido, eu não tinha noção como é que ele estava, né? Porque você vê através de um vídeo, né? Eu sabia que ele não conseguia falar direito, ele não conseguia falar, ele não conseguia se movimentar direito. Muito tempo ali, entubado, muito tempo. Né? E aí eu falei, Jesus, aí quando eu vi ele na cadeira de roda, eu falei, Senhor, tu és maravilhoso, Pai. Eu falei, meu Deus, tu és muito maravilhoso. Ele entrou no hospital com 100 quilos. Ele saiu do CTI com 75 quilos. Ele perdeu 25 quilos dentro daquele CTI. Ele estava muito magro, mas eu não tinha noção como é que ele estava, né? E eu agradeci o Senhor muito quando ele saiu daquele CTI. Achando, fomos pro quarto, né? E ficamos ali mais uns 7 dias no quarto, fazendo tratamento de antibiótico. Ele não conseguia falar direito. Ele não conseguia ficar sentado, ele não conseguia se movimentar. O corpo ficou muito debilitado. Ele não conseguia comer sozinho, não conseguia. Escovar o dente ele não conseguia. Tudo era muito difícil, né, por causa do neurobloqueador, né? E ali foi assim, um trabalho muito grande das fisioterapeutas, né, lá ajudando ele. E eu falei quando ele foi pro quarto, eu falei para as enfermeiras assim, eu falei assim, olha, eu vou cuidar do meu esposo, coisa que às vezes a gente acha que a gente não tem capacidade de fazer. E o Senhor ali estava me mostrando, né, a força que ele estava me dando ao todo tempo, né, e até tá ali ajudando ele. E eu falei para elas, vocês não precisam vir dar banho nele, nada disso. Eu que vou estar dando banho nele, foi assim, dando banho nele. E o que eu poderia fazer por ele, eu estava fazendo ali, o Senhor estava me dando força para fazer ali. E aí, no dia do aniversário do meu filho de 15 anos, dia 7 de julho, o Senhor nos deu um presente. A médica já tinha falado o dia antes que ele ia ter alta. Mas eu falei assim, amor, não vamos falar pro nosso filho, não. Vamos fazer a surpresa para ele, né? Então foi assim, foi muito lindo. Aí no dia 7 de julho ele teve a alta do hospital, fomos para casa, foi muito assim, lindo, sabe? Meu filho, nosso filho ficou assim muito feliz, né? Nessa de 15 anos, ele falou que foi o melhor presente que ele pôde ter recebido na vida dele, foi o pai dele estar em casa, né? E foi muito lindo, o reencontro, né? Dele com os filhos, né? Com a família ali, né? E aí, irmã, a gente achou que terminou ali. Né? Fiz um culto ao Senhor, né? Naquele dia ali mesmo, agradecendo o Senhor na minha casa, pelo que o Senhor fez na vida dele, né? E aí foi ali. Quando foi uma semana depois, ele começou a passar mal. Nariz entupido, rinite, sinusite, ia para o hospital e falava que era rinite, sinusite, começou a tomar remédio, antibiótico, só que aquilo não passava. E aí fomos no médico, fizeram um vídeo pelo nariz para saber se tinha alguma coisa na garganta dele e não tinha nada. Ele não conseguia respirar, né? Ele não conseguia puxar o ar, né? E botava remédio de nariz e não adiantava nada, né? E foram assim, 2 semanas assim nesse processo. Que luta. Ia para o hospital e ninguém sabia o que ele tinha. Mas o Senhor sabia, né?
E aí, quando foi no Dia dos Pais, aí a gente fez um bolinho de Dia dos Pais para ele, só que ele já estava com o rosto roxo. O rosto dele estava ficando escuro, a barba dele estava falhando, o cabelo dele também estava falhando. A gente achou aquilo muito estranho, né? Mas a gente achou que era por causa do tempo que ele ficou hospitalizado, aquilo tudo. E quando foi no Dia dos Pais, no domingo à tarde, o Senhor estava na minha cozinha e o Senhor falou assim comigo: pega o teu esposo, leva para dentro do quarto e ora pela vida dele. Eu falei: Jesus, como assim? O Senhor só faz. E eu fui. Falei: amor, vamos lá no quarto que eu vou orar por você. Eu orava e chorava, porque eu sou muito, né, chorona. Eu orava e chorava sem entender o que estava acontecendo. E aí, quando foi à noite, ele falou comigo, falou assim: Cris, tô com uma dor no peito. Eu falei: dor no peito? Ele é com uma dor no peito. Eu fui, peguei o aparelho, medi a pressão dele estava altíssima. Aí corri com ele para o hospital. Chegamos lá no hospital, ele estava infartando. Meu Deus. E ali foi uma outra batalha que começou, né? Ele estava infartando e ali deixaram ele internado, sem entender do que estava acontecendo, que não conseguia saber o porquê que estava com aquela falta de ar, sendo que o pulmão dele não tinha mais nada no pulmão dele. E ali, irmã, ele ficou uma semana internado no hospital de novo, mais uma vez, para tentar descobrir o que tinha acontecido, né? E ninguém conseguia descobrir. Aí passaram ele para um outro médico, né, otorrino. Aí fizeram uma vídeo de novo para saber o porquê que ele não estava conseguindo respirar e não conseguiam entender o porquê. E aí falaram que era coisa da cabeça dele, que era do psicológico dele, que ele estava vindo do Covid, mexe com a cabeça. E a gente conhece, né, o nosso esposo, né? E ele falou assim: Cris, não é da minha cabeça. Tem alguma coisa errada, mas não é da minha cabeça, eu não estou conseguindo respirar. Eu falei: Senhor, Jesus, o que é isso? E aí eu falei: Senhor, move alguma coisa, faz alguma coisa, né? E aí foi feita uma ressonância dessa parte aqui dele, né? E aí o médico que faz esse tipo de procedimento não conseguiu enxergar o que tinha. Eu falei: Jesus, como assim? Eu falei: Senhor, começamos a orar nesse sentido, para saber o que estava acontecendo com ele, né? E aí, quando foi num domingo, a médica trocou o plantão, né, de final de semana, aí ela falou assim: vamos fazer uma ressonância daqui, e foi feita a ressonância daqui. E, irmã, foi uma ressonância difícil, porque ele não conseguia respirar, ele teve que fazer sedado e com oxigênio. Porque ficar fechado ali onde não está respirando. Foi muito, assim, muito difícil de ver ele sedado e, né, com oxigênio. E aí quando foi no dia seguinte, um otorrino foi lá, pegou a chapa que ele tinha batido quando entrou no hospital, não foi nem a ressonância, foi a chapa, e viu que ele estava com uma estenose de traqueia. É quando a traqueia, quando você faz entuba, e machucou a traqueia dele. Quando você estava contando, eu estava pensando aqui, eu não entendo nada, né, de medicina, mas eu estava pensando aqui, isso deve ser sequela, porque ele ficou muito tempo entubado. Eu fico pensando aqui, né, mas eu falei: bem, ela vai... Isso mesmo, né? Tipo assim, o médico falou pra gente que, tipo assim... Causou uma lesão ali pelo tempo, né? Causou uma lesão, né? E aí a traqueia dele estava fechando. E aí, isso foi no domingo. No dia seguinte, já levaram ele pro centro cirúrgico, né? Pra fazer um alargamento de traqueia. E aí o médico falou assim comigo, assim, chegou lá no quarto, conversou com a gente, explicou o que ia acontecer com ele, e ele falou assim pra mim, ele falou assim: olha, pode ser que a gente tenha que abrir um buraco na garganta dele. Eu falei: Senhor, só se for permissão tua, só se for da tua vontade que isso aconteça. E aí nós oramos, e toda vez eu ia até o CTI, o centro cirúrgico com ele, eu ia até lá, orava pela vida dele, né? E aí eu falei: Senhor, só se for da tua vontade que isso aconteça. E aí depois o médico voltou e falou assim comigo: olha, eu não sei como o seu marido está vivo. Mesmo assim pra mim. Eu falei assim, eu sei por que ele está vivo, né? Ele não sabe porque ele não conhece o Deus que a gente serve. Não conhece, ele não conhece. Oh, glória. Eu falei: eu sei porque que meu Glória esposo está vivo. Ele é porque a traqueia dele não passava uma caneta. O ar não passava. Não sei como é que ele está vivo. Falei: não, mas eu sei. Ele, olha, não precisou abrir. Falei: eu falei: Senhor, muito obrigado, né? Pelo teu cuidado mais uma vez. Aí ele fez um alargamento de traqueia. E aí ele ficou lá mais alguns dias. E aí o médico falou assim: Felipe, pode ser que volte, tá?
na maioria das vezes volta, né? Porque ele só alargou a traqueia para ele poder respirar. Tá bom, e fomos para casa. E aí foi mais ou menos uma semana, mais ou menos depois, né? Ele voltou de novo, que você faz um barulho estranho. A voz muda, né? E aí ele voltou de novo com aquele barulho. Eu falei, meu Deus, eu falei, amor, vamos ter que voltar de novo para o hospital. E voltamos de novo para o hospital. E aí chegou lá, foi feito mais um procedimento, né? Mais outro alargamento de traqueia, mais uma vez centro cirúrgico. E aí o médico falou assim, olha, Felipe, você não vai para casa, você vai ter que ficar aqui, porque o seu caso é um caso cirúrgico. Nós vamos ter que fazer uma cirurgia. Eu falei, Senhor, Jesus, Senhor. E da segunda vez que ele voltou para lá, né? Ele ficou uns 2 dias, de um dia para o outro, ali na emergência. Irmã, eu falei, Senhor, eu confio em Ti. Eu creio no que o Senhor já fez, eu creio no que o Senhor vai continuar fazendo. E em 1 hora, eu ia lá pro banheiro, dobrava o meu joelho e clamava pela vida dele. Porque a gente tem que ter muito cuidado, né? Onde a gente está, como a gente age, né? E você ali, dentro do hospital, na emergência, você tem que ter um pouco de cuidado. E eu ia lá pro banheiro do hospital, dobrava o meu joelho lá no chão de 1 hora e pedia pro Senhor fazer um milagre na vida dele, mais uma vez, né? E foi assim, né? De 11 horas da noite até 7 horas da manhã do dia seguinte. De 1 hora eu ia lá e orava ao Senhor, pedindo ao Senhor fazer um milagre completo, né? E foi, mais uma vez, né? Ele fez alargamento e o médico falou que ele não ia mais, ia ficar lá esperando a cirurgia. E aí, quando foi no dia 29 de setembro, ele foi mais uma vez para o centro cirúrgico fazer a cirurgia. E aí o médico me explicou como é que ia ser a cirurgia, abriu aqui, isso aqui dele foi aberto. E ele falou assim, olha, se tiver um dano muito grande, nós vamos ter que botar uma prótese. E aí foi a espera da prótese chegar, né, aquilo tudo. Eu falei, Senhor, só se for da tua vontade que ele bota essa prótese. Se não for, o Senhor vai mais uma vez fazer o teu milagre, né? Para Deus isso não é nada. Para a gente nada. Quando o impossível para o homem, aí Deus entra. Entra, então. E aí ele foi para o centro cirúrgico, né? Fez a cirurgia. E aí, quando eu fiquei lá o tempo inteiro, eu ficava lá esperando notícia. E aí eu vi ele saindo do centro cirúrgico para ser levado para o CTI, porque foram 2 dias mais de CTI. E aí o médico falou assim comigo, o médico falou assim, olha, não precisou botar a prótese, mas nós tivemos que tirar 4 centímetros da traqueia dele e fazer a junção. Mas, ele falou assim comigo, assim, mas pode ser que nessa junção dê uma outra estenose traqueia por causa da junção que faz, né? Eu falei, não, Senhor. Eu falei, não vai dar, não. Vai não. Eu falei, não vai não, Senhor. Deus entra, não tem. Não tem, não. Eu falei, Senhor, não vai. E aí foram mais 2 dias de CTI, que ele ficou lá no CTI, né? Eu vi a mão de Deus e ele saiu do centro cirúrgico com um ponto aqui, outro ponto aqui, agarrado no queixo. Porque você não pode levantar a cabeça. Sim. Então ele saiu assim, com um ponto aqui assim, um ponto mesmo, cirúrgico, daqui aqui, agarrado aqui. E eu falei, Senhor, sem entender, né, do que estava acontecendo. E aí, depois de 2 dias, ele foi pro quarto. Eu falei, meu Deus, quando eu cheguei lá, eu falei, Senhor, aquele ponto aqui, né? E aí foram 7 dias ali para dormir bem difícil, porque ele não podia esticar a cabeça, ele dormia numa cadeira, na cadeira do hospital, porque não podia deitar. Não podia deitar. Não podia fazer isso aqui com a cabeça, tinha que ficar assim o tempo todo. E eu fazia de tudo para deixar ele confortável atrás, né? De uma maneira que não, né? E agora a gente vai ter que dar uma resumida que o nosso tempo está acabando. Então, e aí foi, né? Muita luta. Né? Muita luta, mas eu vi a mão do Senhor ali. O tempo todo. O tempo todo a mão do Senhor. E depois ele ficou 1 mês cabeça baixa, sem poder levantar assim. 1 mês assim. E aí eu vi o Senhor trabalhando, e quando foi em novembro, ele voltou de novo para o hospital, porque começou a dar barulho de novo, em novembro. Eu falei, Jesus, como assim? Foi, e o médico fez outra vídeo, mas tinha dado uma queloide. E ali ele fez, né, todo o procedimento que precisava, e depois disso ele não voltou mais para o hospital. Louvado seja o nome do Senhor. Então é o milagre do Senhor. E tá bem, né? Porque assim, vocês não estão vendo, mas eu estou vendo. Felipe, né, amor? Isso, Felipe. Estou vendo o Felipe aqui na minha frente, Isso. muito bem, cheio de saúde, feliz e contente. Né, Felipe? Ele tá sorrindo, ele tem que sorrir mesmo, hein, Felipe?
Mas é um choro de alegria, né, Felipe, agora, né? Choro de alegria é diferente. Né? Isso mesmo. Porque lá em Eclesiastes 3 diz, tem tempo para tudo. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Vocês tiveram tempo de chorar. Vocês estão vivendo o tempo de sorrir. É assim que Deus faz. Ele faz a ferida, Ele cura a ferida. E eu vejo, Cristina, todo um tratar de Deus em você e na tua família. Muito. Porque com certeza isso aí aumentou bastante a fé. Teve todo um trabalho, né? Porque a gente pensa, por que Deus permite? Gente, Deus permite. Primeiro porque Ele é Deus. Ele é Deus. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. O que Ele faz está feito. Da mesma maneira que eu quando eu vejo essa luta intensa, é porque o Senhor está nos provando. Quem nunca, né? Qual crente que nunca passou uma luta? Verdade. Não necessariamente na saúde, mas tem várias áreas que o Senhor, né, toca mesmo, porque nem sempre, gente, é o inimigo de nossas almas, não. Às vezes é o Senhor tratando. Né? Então, e eu entendo isso perfeitamente, né? Que eu perdi meu esposo em 2021, que é o Covid, né? E não teve luta nenhuma. Deus quis recolher, recolheu. Nós ficamos Covid na sexta, o aniversário dele foi no sábado, nós comemoramos em casa. Segundo, ele falou, não estou me sentindo muito bem, mesmo tomando medicamento, foi dirigindo para o Alcides. Da Alcides botaram ele para o Nelson Saerp. Na terça, na quarta, ele faleceu, só recebi o telefone. Ele não foi entubado, nada, estava na enfermaria. E aí? Deus é Deus, né? Prova é Deus recolher. Ele fez a ferida e ele mesmo curou a ferida. Hoje em dia eu posso falar sem chorar, porque ele curou a ferida. Sim. E a gente tem que entender, porque Deus, ele tem um tratar com cada um. Né? Sim. Então ele te deu essa vitória linda, com muita luta. O meu não deu nem tempo de orar, porque ele foi dirigindo e assim, um dia depois, quer dizer, nem deu tempo. Eu falei com ele 11 e pouca da manhã, o senhor recolheu meio de pouco. E aí? Você vai entender? Deus é Deus. Cabe a gente que é cristã, que está buscando o reino eterno, aceitar. Você não tem que entender. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Tem até um louvor assim. É verdade. Então, não adianta se revoltar, não adianta nada. Entende o que Deus quer para a tua vida e aceita, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Claro que na hora da dor, todo mundo, né? Nós somos humanos, temos nossos questionamentos. Sim, sim. Mas ele fez a ferida e ele curou a ferida. Sim. Né? E eu louvo a Deus por isso, porque ele curou mesmo. Curou, me deu outro esposo, me deu um recomeço. Sim. Falando assim parece que foi fácil, né? Não foi fácil, mas com o tempo a gente entende. Você passou toda essa luta, né? Você estava falando aqui, eu falei, gente, é muita luta, muito sofrimento. Mas hoje você louva a Deus até por essa luta, porque isso não te fez crescer? Me fez. Porque quem é filho de Deus, quem serve ao Senhor, cresce descendo, cresce achando no joelho. Né? A gente não está no mundo, porque no mundo crescer é ter sucesso, é ter dinheiro, é não sei o quê, é perder tempo com essas coisas passageiras. Para nós, que estamos buscando o reino eterno mesmo, então crescer é para baixo, tem que diminuir mesmo. Mas é verdade mesmo. E algo assim que a gente trabalha com família na igreja, né? E na época o pastor tinha botado a gente para trabalhar com família, com casais. E é muito fácil você falar do processo do que o irmão passa. Quando você testemunho. Não passa. Agora, quando você passa um testemunho, quando você fala do seu testemunho que você vê é outra coisa. E isso acrescentou na nossa vida espiritual. Então, o teu processo foi de um jeito e hoje você está com a vitória. O meu foi rápido, que eu nem senti. O meu processo foi depois. Sim. Né? Foi depois o Senhor curando a ferida. Então, assim, o Senhor trata cada um de um jeito. O teu testemunho é lindo. Eu estou muito feliz de ver o Felipe ali. Eu sei que já acabou. É porque quando a gente está falando das bênçãos do Senhor, a gente não sente o tempo passar, dá vontade de ficar falando. É verdade. Eu louvo o Senhor pela tua vida, o teu esposo, os teus filhos, que continuam abençoando. Olha, eu sinto no coração que está edificando muitas pessoas que estão vendo, seja pela TV, pelo celular, laptop, não importa, porque a gente está na internet, para o Brasil e para o mundo, a gente não tem noção onde vai parar, mas Deus faz assim. Não tente entender Deus, creia. Se você realmente quer ir para o céu, porque só tem dois caminhos, céu e inferno. Não tem esse negócio de intermediário que o pessoal diz por aí nessas doutrinas, não. Vai ficar ali e depois vai para... Não. Se você quer ir para o céu, não tente entender Deus. Tenha fé, ame Jesus
E creia tão somente, porque a vontade dele é uma frase que eu amo. É boa, perfeita e agradável. A gente pensa que a gente sabe o que é bom pra gente, mas só Jesus sabe. Só ele sabe. Muito feliz, muito obrigada Só mais ele uma sabe. vez. Deus te abençoe. Amém. Continue, tá? Te abençoando, Amém. prosperando, guardando você e toda a sua família linda, que eu já entendi que é uma família de Deus. Amém. É meu prazer estar aqui. Muito obrigada. Bem, nosso tempo acabou. Se o senhor assim permitir, porque a vontade é dele, nós voltamos na próxima sexta-feira com mais uma irmã abençoada que contar um testemunho. Até lá. Eu cumpro na tua vida o Salmo 91. Aquele que habita no meu esconderijo, ele está bem guardado e está protegido. A seta não lhe atinge e o mal não lhe toca. O laço é desfeito, não chega em sua porta. TVC, a TV do